E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, em mais esse encontro, na nossa videoaula 24, nós vamos dar continuidade à NR18. Dessa vez, falando sobre as áreas de vivência. Quais são as áreas de vivência que a NR18 menciona? A própria NR18 traz essa resposta. No item 18.4.1, ela fala que os canteiros de obra devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório. Tá? Essas são as áreas de vivência que a NR18 menciona, ou seja, sempre que na norma falar, por exemplo, que as áreas de vivência devem ser mantidas em permanente estado de asseio, limpeza e higiene, ela está falando que todas essas áreas devem ser mantidas em permanente estado de higiene. Né? Detalhe que alojamento, lavanderia e área de lazer apenas quando tiverem trabalhadores alojados no canteiro de obra, ou seja, quando trabalhadores dormirem na obra, e ambulatório nas frentes de trabalho com 50 trabalhadores ou mais. Eu queria chamar a atenção para esse item que eu acabei de mencionar, que é o 18.4.1.2. As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Gente, é a manutenção em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, inclusive as instalações sanitárias. É muito frequente a gente chegar numa obra, seja no início da manhã, seja no final da manhã, no início da tarde, no final do expediente, e o banheiro do canteiro de obra está aquela imundície. O que acaba sendo normal, ele está sujo de barro, de terra, porque o pessoal entra com a bota, aquilo está sujo e acaba sujando. Mas se fosse só a aparência de sujidade, tudo bem, mas principalmente o odor, o mau cheiro. É isso que tem que ser evitado. Né? Você pode ter um ambiente sujo, mas que não esteja fedorento. Né? Então, é a manutenção das áreas de vivência em perfeito estado de limpeza e higiene. Tá, pessoal? É muito importante, principalmente para a manutenção da saúde dos trabalhadores. Né? Vamos em frente, gente. Vamos até chamar a atenção um pouco para isso, para as instalações sanitárias. A norma fala que instalação sanitária deve ser constituída de lavatório. Gente, lavatório é a pia, tá? Vaso sanitário e mictório, cada um desses na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Resumindo, gente, pia, vaso e mictório, um de cada para cada 20 trabalhadores ou fração. Por exemplo, se você tiver 25 trabalhadores naquela obra, né? Você vai precisar de 2 pias, 2 vasos sanitários e 2 mictórios. Né? Porque um para atender os 20, o outro para atender a fração de 5. Tá? E chuveiro, um para cada 10. Ou fração. Né? No caso de 15 trabalhadores, basta uma pia, um vaso e um mictório, mas no caso você já precisaria de 2 chuveiros. Ok, gente? Vamos seguir adiante na parte de instalação sanitária. Vamos chamar a atenção para os vasos sanitários. Lógico que eu não vou abordar tudo das áreas de vivência, estou chamando a atenção só para alguns itens que são marcantes durante as fiscalizações e para aqueles itens que normalmente as pessoas não fazem algum tipo de pergunta em curso, treinamento, palestra que a gente dá, mesmo que essas perguntas sejam feitas informalmente durante as próprias fiscalizações. Tá? O que a norma fala dos vasos sanitários? Né, que os vasos sanitários devem ser do tipo bacia turca ou sifonado. Gente, bacia turca, me perguntam muito, bacia turca é isso aí, ó. A disposição dela no banheiro fica assim e ela fica nessa disposição no banheiro. No início, eu estranhava muito quando eu encontrava a bacia turca na obra, mas muita gente, muito trabalhador, já me disse que prefere a bacia turca porque acha mais higiênica, porque não tem o contato, né, da pele
com o vaso sanitário, então pelo fato da bacia turca, eles consideram mais higiênico, tá? E o vaso sanitário sifonado é esse que a gente tem em casa, né? A norma vem falando também sobre o gabinete sanitário. O que é o gabinete sanitário? É o local onde deve estar instalado o vaso sanitário. Queria chamar a atenção para esse item B, ter porta com trinco interno. Gente, é muito comum a gente entrar no banheiro de um canteiro de obra e na hora tem um trabalhador fazendo suas necessidades e ele com a mão na porta assim, ó, do gabinete sanitário para ninguém entrar. Gente, é um absurdo, né? Muitas vezes você entra num canteiro de obra, em todo canteiro está escrito política de qualidade, cliente satisfeito, ISO não sei das quantas, mas a própria empresa não dá valor ao trabalhador. Não dá valor nenhum à dignidade daquele trabalhador. Inclusive foi uma queixa que eu recebi de um trabalhador durante uma fiscalização. A gente olhando, eu dando uma olhada no banheiro, doutor, aqui o pessoal está preocupado até com saco de cimento que entra na obra, mas não está preocupado com a gente no banheiro. Por quê? Porque a porta, sequer tinha porta no gabinete sanitário nessa construtora, né? Então, é muito complicado, gente, essa situação, porque é uma coisa extremamente simples e num primeiro momento pode parecer irrisória, mas que no dia a dia isso fere e muito a dignidade da pessoa, tá? Um outro item, gente, é esse, ter divisórias com altura mínima de 1,80 m. Por quê? Para a gente evitar flagrantes desse tipo, gente. Vamos pensar na situação desse senhor, né, da fotografia. Ele sentiu vontade de fazer o xixi dele, né, e foi até o banheiro, né, e por uma questão de privacidade ele preferiu usar o gabinete sanitário do que o mictório. Tudo bem, ele tem essa liberdade. Onde que está a privacidade dele, gente? Essa porta aí eu fiz questão de medir, tem 1,5 m. Por isso é que é importante você ter essas divisórias entre um gabinete e outro com altura mínima de 1,5 m, 1,80 m, melhor dizendo, para respeitar a privacidade do trabalhador. Ok? Gente, são coisas que num primeiro momento, eu insisto, são simples, até porque são muito fáceis de serem regularizadas, né? Mas que a coisa vai sendo deixada de lado no dia a dia, e isso vai ferindo o sentimento da pessoa. Tá? Aí, consequentemente, você vai encontrar papel higiênico jogado dentro do vaso sanitário, você vai encontrar uma porta do gabinete sanitário toda rabiscada, você vai encontrar um trabalhador mal estimulado, produzindo menos, por conta de coisas simples, né? Vamos falar um pouco do vestiário, gente. O que eu resolvi trazer para a nossa videoaula a respeito dos vestiários? Que os vestiários devem ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado para manutenção da segurança dos bens, né, das posses dos trabalhadores, mas esse é o único item da NR18 que fala sobre armário. Então é importante que a gente vá buscar na NR24, principalmente os itens 24.211 e 24.212. Por que buscar sobre os armários de vestiário na NR24? O item 24.211 fala o seguinte, que nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, que é o caso da construção civil, os armários serão de compartimentos duplos. Ou seja, a NR18 mesmo não fala que o armário tem que ser duplo, mas a NR24 fala e ela tem que ser atendida, mesmo no canteiro de obra. Então, canteiro de obra, armário, vestiário, compartimento duplo. Tá? E o 24.212 ainda fala o seguinte, que os armários de compartimentos duplos terão as seguintes dimensões mínimas. A letra A, 1,20 de altura por 30 de largura por 40 de profundidade, ou opção B, 80 de altura com 50 de largura e 40 de profundidade. Como que fica isso? A opção A fica assim, né? Você tem 1,20 de altura por 30 de largura e a própria norma já diz que esse 1,20 de altura tem que ser dividido em 80 centímetros para o trabalhador
guardar a roupa do uso do dia a dia e 40 centímetros para guardar a roupa do trabalho, né? E a opção B, né, seria assim, 80 centímetros de altura com 50 de largura, sendo 25 centímetros para cada uma das roupas, né? E isso aí é a parte interna. A visualização externa seria assim. Gente, eu peço desculpa estar colocando esse desenho um pouco grotesco, mas é porque eu não achei nenhuma imagem que ilustrasse isso. Tá na internet, nem nas minhas fotografias, né? As que eu achei traziam referência à construtora, então para não expor ninguém achei melhor fazer isso meio tosco do jeito que está, mas dá para ilustrar bem. Então, o do lado esquerdo é a opção A com 1,20 de altura por 30 de largura, e a opção B é esse da imagem da direita, com 80 de altura e 50 de largura, com duas divisões de 25 centímetros. Não é ainda muito comum a gente encontrar situações desse tipo em canteiro de obra, né? Por quê? Porque muitas vezes o pessoal colocava um desse aí e entregava, só que isso não é armário, gente, isso aí é um escaninho, né? E por mais que a NR24 estabeleça essas dimensões mínimas, é muito comum, infelizmente, a gente encontrar isso. Ah, não, mas eu dou 2 armáriozinhos desses para o meu trabalhador. Então, cada um tem 2, a título de justificar o porquê da utilização desse tipo de armário, entre aspas, né? Só que isso, gente, com o passar do tempo, acaba caindo por água abaixo. Por quê? Suponhamos esse aí, que tem 20 unidades, né? Hoje você tem 10 trabalhadores, tudo bem, cada um tem 2, né? Mas se acontecer de ingressarem mais 10 trabalhadores, muito dificilmente o empregador vai adquirir mais um armário desse. Então, consequentemente, cada um volta a ter um. O que a gente tem sugerido, né, se a empresa optar por não trocar, é sugerir fazer uma adaptação como eu já encontrei, né, nesse sentido aí. Tá? Também foi um desenho que eu fiz, tá, gente? Mas é mais para ilustrar mesmo. Algumas empresas que optaram em adaptar esse tipo de armário, eles pegaram 4 escaninhos desse, né, fizeram uma reforma, fizeram uma única área interna com uma única porta com a chave e a parte que permite a ventilação, né? A empresa alegou que ficou mais caro do que se comprasse novo, mas não deixa de ser uma opção. Fica aí para ilustrar. Ok, gente? Vamos seguir adiante, que o nosso tempo já está passando. Local para refeições. Eu quero chamar a atenção aqui que o refeitório deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições, e tem uma outra utilidade essa parede também, que é o quê? É evitar que a gente encontre saco de cimento, placa de gesso, placa de cerâmica, enfim, todo tipo de ferramenta em cima das mesas do refeitório, porque está na norma, o refeitório deve ser mantido em permanente estado de higiene, né? Então, você transformando a mesa do refeitório em mesa que sirva de depósito, você vai estar fazendo tudo menos mantendo a higienização do local. Então, essa parede, além de permitir o isolamento durante as refeições, serve também para auxiliar na manutenção da higienização do local. E outro item, gente, que eu quis chamar a atenção é o item letra D. Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições. Não é todos os trabalhadores da obra. Suponhamos que você tem um canteiro de obra aí de 600 trabalhadores. Você não precisa, obrigatoriamente, ter um refeitório que atenda essa totalidade de trabalhadores. Você pode dividir o horário de almoço em 2 turnos, então pode fazer a capacidade do refeitório que atenda a metade desses trabalhadores, né? Aí você vai estar atendendo a totalidade dos trabalhadores no horário das refeições. Gente, fico por aqui. Como sempre, à disposição no Orkut, Gmail, Facebook e Twitter. Na próxima videoaula, no caso a número 25, nós continuaremos falando sobre a NR18. O meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço, obrigado mais uma vez e tchau.